Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte aqui na área, mais uma vez para trabalharmos frações, voltando aí do nosso pequeno recesso, merecido recesso, diga-se de passagem para vocês e para mim. Mas vamos lá, já vimos as 4 operações com frações no mês de dezembro e hoje nós vamos trabalhar a 5ª operação, a potenciação. Então veja, eu tenho 3/4 elevados ao quadrado. Como funciona isso? Relembrando aí, potenciação, se você tiver 10 elevado ao quadrado, você sabe que é 10 vezes 10, que é igual a 100. Se você, por exemplo, tiver 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência, 5 vezes 5 vezes 5. E aí, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Se você tiver 2 elevado à 5ª potência, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você fizer as contas, você verá que teremos 32. Isso é potenciação. Por conta dessa operação potenciação, veja, se eu tiver A sobre B elevado a M, isso será igual a A elevado a M sobre B elevado a M, ou seja, o expoente vai elevar o A e o expoente vai elevar o B. Uma propriedade para você guardar aí na sua memória, que vai ser bastante útil enquanto você estudar matemática. Olha só, eu posso resolver isso aqui de duas formas. Ou através da propriedade, veja, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Você já sabe que 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Veja, eu apliquei esta propriedade que eu acabei de te mostrar. Ou você pode resolver fazendo assim, elevando 1/2 à 5ª potência. Ficaria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Veja que a base, que é 1/2, apareceu 5 vezes porque 5 é o expoente. E aí você tem que fazer as contas. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E embaixo, os denominadores, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Esse é o resultado final. Agora veja, aqui eu tenho uma outra propriedade que vem lá da potenciação. Todo número elevado a zero é igual a 1. Não importa quem está elevado a zero. Se eu tiver A elevado a zero, isso é igual a 1. Se eu tiver, vamos dizer, 3/4 elevado a zero, isso é igual a 1. Se eu tiver uma carinha legal aqui, elevado a zero, isso é igual a 1. Veja, todo número elevado a zero, independente de quem seja, é igual a 1. Então, aplicando essa propriedade aqui, nós temos que 7/30 elevado a zero é igual a 1. E não se fala mais nisso. Fácil, fácil. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E como que nós faremos aqui? Aqui eu posso fazer 12 elevado ao quadrado sobre 13 elevado ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. Fácil assim. 5/23 elevado a zero. Você já sabe, todo número elevado a zero é igual a 1. Fácil, fácil, fácil isso aqui. Então, potência resolvemos assim. Agora vamos ver raízes. Veja bem, da mesma forma que temos a propriedade de potência, temos também uma propriedade para raízes. Mas veja, antes vamos relembrar raízes. Como que eu acho a raiz quadrada de 9? Você já sabe, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Aqui só pode ser 3. Então, a raiz de 9 é 3. E se eu quiser a raiz quadrada de 100? Será igual a 10 vezes 10, 100.
suponha que você não queira raiz quadrada, você queira raiz cúbica. Qual seria a raiz cúbica do número 1000? Olha só, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele dê 1000. Veja, aqui só pode ser 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Bem, seguindo esse raciocínio, você vai ver que não é difícil. Então, vamos lá. Para resolvermos raiz de 9/4, eu vou colocar a propriedade aqui do lado. Raiz de A sobre B é a mesma coisa que raiz de A sobre raiz de B. Guarde essa propriedade também, porque você vai utilizá-la bastante. Então, veja bem, raiz de 9/4 é a mesma coisa que raiz de 9 sobre raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Raiz quadrada de 4, 2. Muito fácil, muito fácil. Raiz quadrada de 36/25 é a mesma coisa que raiz de 36 sobre raiz de 25. E a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 25 é 5. E um último exemplo aqui, raiz de 49/121. É a mesma coisa que raiz de 49 sobre raiz de 121. Raiz de 49 é 7, você já sabe disso. Raiz de 121 é 11. Ok? Muito fácil. Lembrando, a radiciação é a operação contrária da potenciação. Continuando os nossos exemplos, só mais alguns aqui. Olha só, como que eu posso resolver isso? Raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 9, ou 10 terços. Embaixo, raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 64, ou 2 oitavos. E embaixo, cuidado, embaixo é raiz cúbica. Então, é raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 1000. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica de 1000, já vimos que é 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Muito fácil isso aqui. Se você sabe multiplicar frações, se você sabe extrair raiz quadrada, se você sabe potenciação, você entendeu direitinho isso aqui. Grande abraço a todos e até a semana que vem.